Chegando para mais um vídeo aqui, este é os 5 centavos de opinião e essa é a parte 2 do testemunho de livramento, de cura, de salvação que o Gabriel teve. Se você não viu o primeiro vídeo, está na descrição e também eu vou deixar aqui nos cards. Você pode assistir, caso você não tenha assistido, você assiste aqui. Vamos para a segunda parte. Então, vamos recapitular da onde eu parei, mais ou menos. Foi exatamente quando o Gabriel saiu da sala de cirurgia. Foi quando o médico nos alertou que ele precisava urgentemente de uma UTI pediátrica com o neuro disponível. E não tinha no hospital nesse momento em Alta Floresta. Ele chegou pra gente e falou, o estado do Gabriel, ele está estável, mas a situação dele é grave, gravíssima, entendeu? Então vamos encaminharam ele para a pediatria, uma sala só exatamente para ele, e aí onde começamos uma luta de 2 dias aí inteiros, basicamente quase 2 dias, para conseguir uma UTI pediátrica para o Gabriel, com um neuro disponível, tinha que ser isso. Então começamos a ligar para tal pessoa, para outra pessoa, pastores nos ajudando, começamos a ligar para vereadores, começamos a alertar quem a gente conhecia para conseguir uma vaga disponível em algum hospital, se fosse em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, algum lugar para ele que ele precisava de uma UTI pediátrica com um neuro disponível. E foi uma luta muito grande mesmo, mas ao meu ver, eu consegui perceber o agir de Deus em todos esses momentos. Por que é em todos esses momentos? A gente estava, talvez você pense, estava num momento de dor, de agonia, como a gente vê o agir de Deus? A gente vê o agir de Deus na atitude do médico de fazer a cirurgia correndo. A gente vê o agir de Deus no estado estável do Gabriel. Ele não teve febre, depois da cirurgia não piorou, ele ficou entubado nesse momento aqui, depois da cirurgia que ele fez, ele ficou entubado, ele estava entubado, desacordado, sedado nesse momento, mas ele estava estável, graças a Deus, ele não teve nenhuma complicação. A gente viu o agir de Deus nisso. A gente viu o agir de Deus com as enfermeiras que estavam cuidando dele ali. A gente viu o agir de Deus com as enfermeiras do lado dele que não saía do pé dele. A gente viu o agir de Deus no médico que ficou do lado no hospital até ele ser transferido. Então a gente liga para outras pessoas, vereadores, deputados. Mato Grosso inteiro ficou sabendo quem era o Gabriel Moretti. Mato Grosso inteiro. E a gente só tem a agradecer essas pessoas que lutaram, fizeram uma ligação, nem que fez uma ligação mínima. Tem que agradecer. Eu agradeço até o prefeito daqui de Nova Monte Verde que ajudou a gente com alguma coisa ou outra, ligou, pediu. E isso foi incrível pra gente, porque a gente viu o agir de Deus em cada coisa. Eu fui até a defensoria, porque a gente tem que dar entrada nos papéis para fazer o Estado, né, se locomover para o Estado conseguir uma vaga de hospital para ele. E eu fui lá na defensoria, conversei com a mulher de lá, eu já fiz os papéis, tá tudo certo. Aí onde eu vi mais o agir de Deus também. Isso era uma quinta-feira, isso era na quinta-feira. Não, na quarta-feira, umas 8 horas da noite. A mulher da defensoria me mandou uma mensagem e falou, estamos fechando agora, eu estou levando o celular para casa. Qualquer coisa, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Se eu souber de alguma coisa, eu vou te avisar. Daí eu percebi o agir de Deus. Aquela mulher não teria obrigação nenhuma de levar o celular para casa. Quantas histórias, ela é da defensoria que exatamente cuida desses assuntos dos hospitais para conseguir vagas. Quantas histórias tristes ela ouve ali? Muitas histórias. Então eu vi o agir de Deus. Essa mulher não tinha obrigação de pegar o celular e levar para casa. Ela pegou o celular, levou para casa e ficou atenta. Ó, Clebson, ainda não saiu. Ó, Clebson, ainda não saiu. E eu achei aquilo uma bênção de Deus extrema. Extrema mesmo. Porque Deus estava cuidando de tudo. Então, antes disso, eu tinha pedido ajuda para o meu irmão, Fábio. Um grande abraço para o meu irmão. Amo demais. Ele conseguiu uma vaga para mim. Ele lutou toda hora, lutando, ligando para todo mundo que ele conhecia em Rondonópolis. E foi aonde que saiu a vaga dele, mas saiu na quinta-feira de tarde, saiu a vaga dele 5 horas da tarde. E um pouquinho antes, tem outro testemunho também, que é cheio de testemunho essa história. Umas cerca de 2 horas da tarde, não, umas 11 horas
ao meio-dia mais ou menos, eu estava desesperado que não saía essa vaga, não saía de lugar nenhum, só saía talvez relatos que tem vaga lá, e não saía. E não saía tal vaga assim, ó, saiu, pode mandar. Não saía essa vaga. Então eu estava entrando em desespero, eu estava no carro, começando a chorar, batendo aquele desespero. Uma pessoa, um irmão, né, me manda uma mensagem, irmão da igreja, me manda uma mensagem: não se desespere, irmão. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Não se desespere, que Deus está no controle de tudo. E ele nem sabia de nada, basicamente, ele sabia que estava passando essa situação com meu filho, mas não sabia que naquele momento eu estava chorando, desesperado, que não saía uma vaga. E eu recebo uma mensagem no WhatsApp: não se desespere, Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle de tudo. E aquilo veio um balde de água fria para me acalmar assim. Depois, às 5 horas da tarde, saiu a tal vaga em Rondonópolis. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele mandou o Gabriel para uma cidade onde eu não precisaria gastar com hotel ou algum lugar para ter que pedir favor para alguém para ter que me ajudar. Ele me mandou para uma cidade onde meu irmão mora, e meu irmão deu todas as assistências possíveis para a gente, para mim e para minha esposa, que nós fomos juntos com o nosso filho para lá. E ele foi transferido via aérea, com um aviãozinho, para Rondonópolis. E graças a Deus, ele foi transferido. Graças a Deus. E saiu a transferência. Chegando lá, em Rondonópolis, nós recebemos outro milagre. O médico foi, deu uma analisada nele e já mandou mensagem para meu irmão: ó, o menino tá jóia. Esse menino aqui tá muito bem, porque a médica que ia receber o Gabriel lá, pediátrica, falou para minha esposa: ó, eu achei que eu ia receber o seu filho aqui com morte cerebral, porque eu já estou acostumada a receber esses tipos de casos desse jeito. Eu achei que eu ia receber o seu filho com morte cerebral. Mas do jeito que ele está aqui, ele está muito bem. Ele ainda estava entubado. Então eu cheguei ele foi transferido na sexta de manhã, ele chegou na hora do almoço, eu também cheguei em Cuiabá, em Rondonópolis, 3 horas da tarde. Minha esposa estava com ele. Eu falei para ela: vamos trocar. Daí eu fico com ele de noite e de dia, no outro dia a gente troca. A gente fica assim, 24 cada um. Daí a gente vai para casa do meu irmão, toma um banho, descansa um dia inteiro e vai para o hospital e fica um dia inteiro com ele lá. Nessa sexta-feira eu cheguei lá. Eu tinha visto já o Gabriel antes, mas foi a primeira vez que eu fiquei mais tempo com ele. Eu prefiro que, no caso, a mãe fique, porque se relaciona com as enfermeiras melhor, outra mulher, do que um homem lá. Eu preferia desse jeito. Mas esse dia, vai lá, que a minha esposa já não estava tão bem, já estava exausta, né, por conta da correria e tudo. Então deixei ela lá. Ela foi com meu irmão para casa dele e eu fiquei lá. E quando eu vendo meu filho daquele jeito, entubado, ele estava estável, estava bem, ele não estava com febre, graças a Deus, ele estava muito estável. E essa estabilidade dele foi tão boa, que até o próprio médico que fez a cirurgia nele estava com medo dessa estabilidade. Ele chegou na minha esposa, ele ficava preocupado, olhava, estava muito estável, e daí minha esposa perguntou: tem alguma coisa que você quer me falar? Tem alguma coisa que você está com medo? Eu falei: ele está muito estável, está muito estável. Tá bom, né? Não, mas não comemora, porque eu já vi pessoas desse jeito estável demais, de uma hora para outra piorar. Por isso que ele tinha que ser transferido, porque se ele fica aqui e dá uma piorada, nós não temos todos os recursos para atendê-lo. Então, por isso que ele tinha que ser transferido urgentemente. Então, no caso, ele chegando lá, ele estava estável, ele ficou estável. Em Rondonópolis, ele chegou estável. E nesse momento, acontece mais um milagre. Eu olho para o meu filho e profetizo o seguinte: Gabriel, determino na sua vida que a partir de agora, daqui para frente, a cada dia, a cada momento, você vai estar 10 vezes melhor do que no outro dia. Veja bem, eu determinei que a cada dia ele estaria 10 vezes melhor do que no outro. 10 vezes melhor. É isso que eu falei, é isso que eu profetizei na vida dele naquele momento. E vamos para a terceira parte, vamos encerrar o vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, para a gente estar mais divulgando esse testemunho, essa história linda. Né? Obrigado, esse é o 5 centavos de opinião.